O bolo estava no centro da mesa de conferência, iluminado por tantas velas que poderiam facilmente disparar o alarme de incêndio. Entre as chamas dançantes, consegui ler a mensagem escrita em glacê azul elétrico. Adeus, fardo. Para Phoebe, finalmente sendo enviada a um lugar onde não pudesse mais nos arrastar para baixo. Tate brindou com sua taça de champanhe de plástico contra o champanhe barato de Na, que transbordava pela mesa. 3 anos carregando um peso morto finalmente haviam terminado. Toda a equipe de marketing explodiu em risadas, enquanto eu permanecia parada na porta. Alguém havia colado cópias impressas de símbolos de âncora na minha cadeira de escritório, agora vazia. Entendeu? Drew foi desafiado, com Petra apontando para a decoração, dizendo que eu vinha afundando a equipe desde o primeiro dia. Na virou o copo e o encheu novamente sem hesitar. Lembra quando ela sugeriu que nos concentrássemos na retenção de clientes em vez de buscar novas aquisições? Tipo, algo básico. Ela imitou minha voz com um tom estridente que não tinha nada a ver comigo. Ou quando tentou implementar aquele sistema de gerenciamento de projetos? Leah revirou os olhos. 2 semanas de planilhas coloridas antes de jogarmos tudo fora. Tate elevou a voz para se fazer ouvir em meio aos risinhos. Não vamos esquecer das apresentações trimestrais dela. Eu cheguei a cochilar em algumas, e ainda assim não perdi nada relevante. Meus dedos ficaram brancos ao redor da caixa de papelão que guardava minhas plantas de mesa e meu suéter reserva. Eu sabia que eles guardavam ressentimento contra mim, mas presenciar aquele desprezo tão explícito doía de um jeito completamente diferente. A máscara caiu totalmente agora que acreditavam que eu estava sendo enviada para o escritório de Rochester, uma transferência que interpretaram como rebaixamento e exílio. Um brinde! Exclamou Petra, minha supervisora, subindo dramaticamente em uma cadeira, a pobre equipe que teria de lidar com Phoebe em seguida. Que tenham paciência infinita e expectativas baixíssimas. A liberdade! Gritou alguém. Entrei na sala e seus rostos congelaram por um instante, antes de os sorrisos retornarem. Mais largos, mais cruéis. Ah, qual é, Phoebe? Petra riu, observando minha expressão. É só uma piada de escritório. Você não sabe levar na esportiva? É exatamente por isso que você nunca se encaixou aqui. Drew me ofereceu uma fatia de bolo, glacê escorrendo pelo prato de papel. Pelo menos coma um pedaço antes de desaparecer para sempre. Gastamos quase R$30 nisso. Aceitei o prato, observando os rostos das pessoas que passaram 3 anos pisoteando minhas ideias, falando por cima de mim em reuniões, levando crédito pelo meu trabalho e agora comemorando o fato de nunca mais terem que me ver. Obrigada pela despedida, murmurei. Petra sorriu com ironia. Algum conselho final antes de você ir? Olhei ao redor da sala uma última vez, memorizando cada rosto, cada expressão. Então, coloquei meu bolo intocado sobre a mesa. Só uma coisa, disse com a voz firme. Vejo vocês na segunda-feira. Uma onda de confusão percorreu a sala enquanto eu saía, deixando meu bolo de despedida intacto. Nenhum deles entendeu o que eu queria dizer. Nenhum deles sabia que minha transferência não era para Rochester. Mal imaginavam que, às 9 horas da manhã de segunda-feira, eu estaria entrando no meu novo escritório na sede como vice-presidente de operações de marketing, supervisionando diretamente toda a divisão. As portas do elevador se fecharam diante de seus rostos perplexos. Pela primeira vez em 3 anos, permiti-me um sorriso genuíno. Meu nome é Phoebe Marsh. Tenho 34 anos, sou extremamente metódica e do tipo que organiza as meias por cor na gaveta. Sempre fui a mais quieta da turma, a observadora, aquela que anota tudo, fala por último e menos. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque prefiro compreender todos os ângulos antes de dar minha opinião. Há 3 anos, entrei para a equipe de marketing da Westridge, conhecida por revitalizar departamentos problemáticos. Minha empresa anterior havia me dado recomendações excelentes depois que otimizei suas operações e dobrei suas taxas de conversão em 18 meses. Cheguei a Westridge esperando repetir o mesmo sucesso. Analisar, otimizar
transformar. O que eu não esperava era o choque cultural. Desde o primeiro dia, o departamento funcionava como uma competição de popularidade de colegial. As reuniões eram verdadeiras gritaria, vencendo quem gritasse mais alto. As estratégias eram definidas por quem conseguisse o almoço mais interessante com a alta gerência. Os resultados importavam menos do que quem reivindicava mérito por eles. No início, tentei me adaptar. Passei a falar mais nas reuniões, apenas para que Tate ou Nina me interrompessem. Sugeri melhorias nos processos, que Petra rejeitava publicamente e implementava discretamente semanas depois, como se fossem suas próprias ideias. Fiquei até tarde analisando dados enquanto os outros participavam de happy hours para os quais, por algum motivo, eu nunca era convidada. Durante 3 anos, fui invisível quando isso os beneficiava, e me tornei bode expiatório quando as coisas davam errado. A campanha em Middletown fracassou porque Phoebe não forneceu pesquisas adequadas. Petra anunciou isso ao chefe da divisão, ignorando o meu relatório de pesquisa, que alertava especificamente contra a abordagem escolhida. O isolamento foi metódico e deliberado. Quando os almoços de equipe eram planejados, meu calendário recebia os convites depois que eles já haviam ocorrido. As vitórias eram comemoradas sem mim. Os fracassos eram atribuídos a mim durante as avaliações de desempenho. Você simplesmente não se encaixa na cultura da empresa, dizia Petra. Você precisa ser mais um jogador de equipe. O que ela queria dizer era que eu precisava jogar conforme suas regras, rir de suas piadas e nunca, jamais, ofuscá-los. Quase pedi demissão 1 dúzia de vezes. Todas as manhãs, sentava-me no carro no estacionamento, ensaiando discursos de saída, mas algo dentro de mim se recusava a ceder. Em vez disso, fiz o que faço de melhor. Observei, documentei e planejei. Enquanto eles tentavam me sabotar, mapeei silenciosamente toda a operação. Acompanhei quais campanhas tiveram sucesso e por quê. Anotei clientes em risco devido à negligência. Criei sistemas paralelos simulando o que poderia ser alcançado com gestão eficiente. Mantive registros de tudo. Cada ideia roubada, cada atribuição de culpa injusta, cada fracasso inventado. Há 6 meses, algo inesperado aconteceu. O CEO da Westridge, Carilli, fez uma visita surpresa ao nosso andar. Enquanto Petra e seu círculo íntimo se apressavam para preparar uma apresentação, encontrei-me sozinha no elevador com ele. "Manhã difícil?" perguntou, apontando para a mancha de café na minha manga, cortesia de Drew, que havia esbarrado em mim sem querer mais cedo. Olhei para os olhos gentis de Carilli e tomei uma decisão em fração de segundo. "Na verdade, foram 3 anos difíceis", respondi. A viagem de elevador durou apenas 40 segundos, mas aproveitei cada instante. Não reclamei do meu tratamento. Em vez disso, descrevi 3 problemas específicos com nossa abordagem de marketing e propus soluções detalhadas. "Interessante", disse ele ao abrir as portas. "Muito interessante." 2 semanas depois, recebi um e-mail solicitando minha presença na sede para uma reunião com a equipe executiva. Não contei a ninguém. Quando perguntaram, disse que tinha uma consulta no dentista. Durante a reunião, apresentei minha análise completa das deficiências do departamento e minha visão para a reestruturação. Não mencionei a dinâmica social nem o tratamento pessoal que recebi. Mantive o foco estritamente profissional, baseado em dados e soluções. Quando me ofereceram o cargo de vice-presidente, fiz apenas um pedido: que minha transferência fosse anunciada à equipe como uma movimentação lateral para o escritório de Rochester. Queria uma ruptura total antes de retornar como superior deles. "Uma abordagem incomum", observou a diretora de recursos humanos. "Tenho meus motivos", respondi. E assim a ficção foi criada. Disseram a Petra e à equipe que eu seria transferida para Rochester, um escritório satélite problemático, onde funcionários complicados eram enviados antes de serem desligados. Eles presumiram que eu estava sendo dispensada. Nunca se deram ao trabalho de conferir. Estavam ocupados demais comemorando minha partida. O que nos leva de volta à festa de despedida. Enquanto dirigia para casa depois daquela farsa de comemoração, não senti raiva. Senti uma clareza fria e cristalina.
por 3 anos, mostraram exatamente quem eram quando pensavam que eu não importava. Na segunda-feira, descobririam o quanto eu havia prestado atenção. O fim de semana passou num turbilhão de preparativos. Revisei arquivos de pessoal, métricas de desempenho e históricos de projetos. Elaborei um plano de reestruturação de 90 dias. Escolhi um terno cinza escuro para segunda-feira, um que nunca havia usado no escritório antes. Na noite de domingo, tudo estava pronto. Dormi profundamente pela primeira vez em anos. A manhã de segunda-feira chegou com o toque suave do despertador. Vesti-me cuidadosamente, apliquei uma maquiagem leve e prendi o cabelo num coque simples e elegante. A mulher no espelho parecia diferente, confiante, serena, poderosa. Cheguei à sede às 7h30 da manhã. Phoebe, quer dizer, Sra. Marsh, disse Petra com um sorriso forçado, inclinando-se levemente. Que bom vê-la por aqui. Bom dia, Petra. Respondi calmamente, minha voz firme, porém tranquila. Vamos direto ao ponto. Os olhos de Petra se arregalaram e pude notar cada músculo do rosto dela tensionando. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu esconder a apreensão. Os outros na sala de conferência desviavam o olhar, alguns tentando parecer ocupados digitando algo em seus computadores. Era evidente. Estavam todos desconcertados. Phoebe, pensei que você tivesse se transferido para Rochester, murmurou Nina, ainda sentada à mesa, tentando manter a compostura. Mudança de planos, afirmei, caminhando até a frente da sala, onde projetei meu organograma na tela. A partir de hoje, estou supervisionando diretamente todas as operações de marketing regionais. Isso inclui esta equipe. Houve um breve silêncio, apenas o som de cadeiras rangendo quando alguns se mexeram nervosamente. Drew respirou fundo, tentando parecer confiante, mas o leve tremor em suas mãos denunciava seu desconforto. Tate abriu a boca para falar, mas engoliu as palavras quando eu levantei um dedo em sinal de pausa. Vamos começar revisando as mudanças imediatas. Continuei, clicando para o próximo slide. Todas as estruturas de reporte foram atualizadas com base nas métricas de desempenho e nos resultados dos últimos 2 anos. Vocês notarão transferências, reatribuições e supervisões ajustadas. Os olhos de Petra se estreitaram enquanto observava o novo organograma. Tate e Nina haviam sido realocados para projetos distintos, sob a supervisão de novos gestores, e Drew estava completamente fora de sua antiga posição. O choque era palpável. Isso não pode ser legal, balbuciou Petra, tentando manter o controle da voz. Você não pode simplesmente chegar assim e fazer essas mudanças. Eu não apenas posso, como já foi aprovado no mais alto nível, respondi, mantendo a calma. Mas não se preocupem, ninguém será demitido hoje. Apenas reorganizamos para que as coisas funcionem melhor daqui para frente. Sorri levemente, profissionalmente, enquanto os olhares alternavam entre incredulidade e medo. Vamos agora para a primeira fase da transformação do departamento, disse, avançando para o próximo slide. Auditoria completa de todos os projetos ativos, análise das comunicações com clientes e revisão detalhada da alocação de recursos. Espero total, transparência e colaboração. Os rostos na tela revelavam vários estágios de choque e ansiedade. 3 anos de subestimação, sabotagem silenciosa e desprezo estavam se tornando tangíveis naquele momento. Elas finalmente percebiam que eu sabia exatamente quem eram e o quanto haviam negligenciado meu valor. Só mais uma coisa, completei, com o dedo pairando sobre o botão para encerrar a chamada. Estarei na sede na maior parte do tempo, mas visitarei o escritório regional todas as quartas-feiras. Nossa primeira reunião presencial será ainda esta semana. Todos devem vir preparados para apresentar suas contribuições individuais ao departamento durante o último ano, com exemplos claros. Nenhuma resposta veio. 20 pares de olhos me encaravam, atônitos e silenciosos. Excelente, pensei satisfeitamente. Nos vemos na quarta-feira. Tenham um dia produtivo. Fechei a chamada, recostei-me na cadeira e respirei fundo, ainda com o coração acelerado, mas mantendo a compostura externa.
A primeira fase estava concluída. Eles agora sabiam quem eu realmente era. O que não tinham ideia era do que estava por vir, porque o organograma que exibira era apenas o começo do meu plano estratégico. Exatamente 16 minutos após o fim da chamada, meu telefone tocou. O nome de Petra apareceu no visor. Deixei a ligação cair na caixa postal. 9 minutos depois, ela ligou de novo. Em seguida, Nina, depois Tate. Ao meio-dia, eu tinha 17 chamadas perdidas e 23 e-mails não lidos dos meus antigos colegas. Não respondi a nenhum deles. Passei o dia reunida com outros chefes de departamento, revisando projeções trimestrais e finalizando minha estratégia para a visita presencial de quarta-feira. A cada poucas horas, conferia os registros do sistema de gerenciamento de projetos. De repente, o escritório regional fervilhava de produtividade. Arquivos há meses esquecidos foram atualizados, relatórios foram concluídos e comunicações com clientes retomadas. Era incrível como a motivação certa podia transformar a rotina de trabalho. Às 17h17, meu celular tocou novamente, desta vez com um número que eu nunca havia fornecido a ninguém no trabalho. Era Petra. Como conseguiu este número? Perguntei, mantendo a voz neutra. Tenho meus métodos, respondeu ela, tentando soar casual. Phoebe, acho que nossa manhã começou com o pé esquerdo. Permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de continuar, apressando-se a explicar a festa da sexta-feira. Era apenas uma brincadeira boba de escritório. Fazemos isso com todos. Lembra do Zack, da contabilidade? Ele foi transferido e demos a ele uma calculadora que só mostrava o número 8. Tradição. A calculadora dele também era decorada com lápides? Perguntei baixinho, quase sem respirar. Essa foi ideia da Drew, não minha, respondeu ela recuando. Olha, sei que nem sempre as coisas foram perfeitas entre nós, mas sempre respeitei seu método analítico. Fechei os olhos, lembrando de todas as vezes em que Petra zombou da minha atenção obsessiva aos detalhes diante dos clientes. Tem algo específico que precisa, Petra? Perguntei. Na verdade, sim, disse ela, tentando um tom cordial. Gostaria que nos encontrássemos antes de quarta-feira, só nós duas, para alinhar visão e estratégia. Tenho ideias que complementariam perfeitamente seus planos. Tenho certeza que sim, respondi. Mas minha agenda está cheia até quarta-feira. Te vejo no escritório às 9 em ponto. Boa noite, Petra. Encerrei a ligação e voltei para o computador. Na tela estava o histórico de desempenho dela, incluindo avaliações que escrevia sobre si mesma comparadas ao feedback de sua equipe. As diferenças eram reveladoras. Durante 3 anos, Petra se posicionou como a força criativa da equipe, enquanto desconsiderava minhas contribuições como meramente técnicas. O que ela jamais soube é que eu documentava cada detalhe, ideias roubadas, sucessos indevidamente atribuídos e fracassos fabricados. Não por vingança, mas porque fazia parte do meu método. A terça-feira passou entre reuniões com o RH, análise de rotatividade de funcionários, avaliação de feedbacks de clientes e auditoria completa de campanhas de marketing dos últimos 2 anos, com atenção especial à alocação de recursos e resultados. À noite, minha caixa de entrada estava lotada de mensagens de pânico. Quase todos seguiam o mesmo padrão: declarações de valorização tardia, justificativas por erros passados e tentativas sutis de se posicionarem como aliados. Drew permaneceu em silêncio, embora suas pastas de projetos mostrassem frenesi tentando organizar meses de trabalho negligenciado. A manhã de quarta-feira chegou com céu limpo e calor inesperado para o início da primavera. Escolhi cuidadosamente meu vestido azul marinho sob medida, elegante e profissional, e dirigi-me ao escritório regional com os vidros abertos, deixando a brisa acalmar minha mente. O segurança me olhou 2 vezes ao passar o crachá. Senhora Marsh, pensei que você tivesse se transferido para Rochester. Mudança de planos, respondi com um sorriso. A subida até o 4º andar me deu tempo para centralizar meus pensamentos. Ao abrir as portas, entrei em um ambiente transformado. O burburinho matinal cessou.
20 pessoas estavam sentadas rígidas, desviando o olhar para o elevador. Passei por Tate sem pressa, que imediatamente se concentrou na tela do computador. Na levantou-se abruptamente, café na mão, tentando falar, mas continuei sem diminuir o passo. Minha antiga mesa estava limpa, sem as decorações de âncora, agora exibindo apenas uma placa de boas-vindas discreta. Continuei até a sala de conferências, onde Petra me aguardava, cercada de materiais organizados e uma bandeja de doces que jamais aparecera em reuniões anteriores. Phoebe, ou devo dizer Sra. Marsh, ou prefere vice-presidente Marsh? Ela riu, levemente nervosa. Tomei a liberdade de preparar alguns materiais visuais para a nossa reunião de hoje. E o café está a caminho, daquele mesmo café que você mencionou uma vez. Coloquei meu laptop na cabeceira da mesa, no lugar que você costuma ocupar. Todos devem chegar em 5 minutos. Até lá, gostaria de revisar alguns pontos com você em particular. Seu sorriso hesitou. Claro. Tudo bem, respondeu ela. Abri uma pasta e deslizei um documento em sua direção. Era uma análise da campanha Brightline do ano passado. Seus olhos percorreram rapidamente a página e a confusão se tornou visível. Certo. A campanha Brightline, considerada um dos nossos sucessos, segundo seu relatório para a alta administração. Sim, admitiu ela. Você mencionou um aumento de 18% na conversão e atribuiu a estratégia à sua chamada abordagem inovadora de segmentação. Exatamente. Ela assentiu com entusiasmo. Minha abordagem realmente mudou a forma como fazemos isso. Interrompi, colocando outro documento à sua frente. Minha proposta original para essa campanha foi enviada 3 semanas antes da sua. Veja que a estratégia de segmentação é idêntica, até nas proporções de alocação. Ela tocou o rosto pensativa. Deve haver algum engano. Grandes mentes pensam de maneira parecida, não é? Sugeri. Talvez, mas estes, continuei, colocando um terceiro documento à sua frente. São os resultados reais da campanha, não o aumento de 18%. Um crescimento de apenas 4%, que mal cobriu o gasto adicional com anúncios que você aprovou sem autorização. A porta da sala de reuniões se abriu e os membros da equipe começaram a entrar. Petra juntou os papéis rapidamente, os enfiou em uma pasta e forçou um sorriso radiante para os que chegavam. Sejam todos bem-vindos, anunciou com animação contida. Um dia interessante nos espera com a nossa nova vice-presidente. Observei enquanto eles se acomodavam ao redor da mesa. Na se posicionou à minha direita, sempre pronta para analisar. Tate escolheu um lugar no meio da mesa, tentando se misturar. Drew foi o último a entrar, sentando-se no canto, o mais distante possível de mim. Obrigada a todos por estarem aqui. Comecei assim que todos se instalaram. Hoje marca o início de mudanças importantes para este departamento. Durante a hora seguinte, detalhei meu plano de reestruturação de forma meticulosa. Os projetos foram redistribuídos com base em competências reais, em vez de autopromoção. As estruturas de reporte foram simplificadas para aumentar a transparência. Novas métricas de sucesso foram estabelecidas, valorizando resultados concretos em vez de aparência. Além disso, como mencionei no final da apresentação, identifiquei padrões preocupantes na forma como o crédito foi dado por iniciativas bem-sucedidas, bem como na forma como a culpa foi distribuída nos casos de insucesso. A temperatura na sala parecia cair 10 graus. A partir de agora, todas as contribuições aos projetos serão rastreadas pelo nosso novo sistema de gestão. Cada membro enviará relatórios semanais de progresso diretamente para mim. A atribuição será verificável e transparente. Na levantou a mão imediatamente. Não é um pouco exagerado? Isso pode atrapalhar nosso fluxo criativo. Uma perspectiva interessante, respondi, principalmente de alguém que reivindicou o crédito pela reformulação da marca Westlake, que foi desenvolvida principalmente por Zoe. Zoe, uma designer discreta na empresa há menos de um ano, ergueu os olhos do caderno surpresa. Não é que Zoe tenha contribuído, mas o conceito foi meu, gaguejou Na. O registro de data e hora no arquivo conceitual inicial diz o contrário, observei.
assim como o histórico de revisões, que mostra que suas únicas contribuições ocorreram depois que o cliente já havia aprovado o projeto da Zoe. Na recostou-se na cadeira, com o rosto em chamas. Alguma outra dúvida sobre o novo sistema de rastreamento? Perguntei, olhando para a sala silenciosa. Ninguém levantou a mão. Excelente. Agora, vamos discutir as funções individuais daqui para frente. Uma a uma descrevi as novas responsabilidades. Algumas foram promoções, principalmente para os membros mais discretos da equipe, cujo trabalho havia passado despercebido. Outras foram movimentações laterais que eliminaram títulos artificiais, mantendo as funções essenciais. E algumas, especificamente Petra, Nina, Tate e Drew, tiveram suas autoridades drasticamente reduzidas. Petra passaria de diretora de equipe para especialista em relacionamento com o cliente, focando apenas nas contas que manteve no último ano. O rosto de Petra se contorceu. Você não pode fazer isso. Sou diretora há 5 anos, e nesse período, a retenção de clientes caiu 22%. Respondi com calma. Suas habilidades claramente estão em outra área. Completei. Vou lutar contra isso. Sibilou Petra, abandonando qualquer pretensão de cordialidade. Eu e Carille nos conhecemos há muito tempo. Fique à vontade para conversar com ele, disse. Ele aprovou pessoalmente essas mudanças após analisar os mesmos dados que eu. A reestruturação continuou. Na foi transferida de líder criativa para redatora de conteúdo. Tate perdeu completamente seu cargo de gerente de projetos, sendo realocado para a área de análise, o departamento que ele repetidamente ridicularizava como sendo dos calculadores de números. Drew, que era responsável pela decoração das lápides, passou a se reportar diretamente a Zoe, cujas ideias ele vinha apropriando há meses. Ao final da reunião, a dinâmica de poder havia sido completamente invertida. Aqueles que passaram anos tomando crédito pelo trabalho dos outros, agora prestavam contas às pessoas que antes exploraram. Essas mudanças entram em vigor imediatamente, concluí. As novas permissões de acesso já estão atualizadas em nossos sistemas. Você encontrará descrições detalhadas das funções revisadas em seu e-mail. Fechei meu laptop. Uma última observação. Entendo que mudanças podem ser difíceis. Qualquer pessoa que sentir que não consegue se adaptar a essa nova estrutura pode apresentar sua demissão. Eu, pessoalmente, garantirei que receberá cartas de recomendação que reflitam com precisão suas contribuições. A mensagem era clara: ficar sob as novas regras ou sair com recomendações verdadeiras para novas oportunidades. As reuniões individuais começam esta tarde. Zoe, você é a primeira, às 23 horas. Enquanto todos saíam em silêncio atônito, Petra permaneceu para trás. Você não vai se safar dessa, disse com a voz baixa e ameaçadora. Acha que venceu? Isso não acabou. Você tem razão em uma coisa, Petra. Isso não acabou. Na verdade, está apenas começando. Encarei-a fixamente. A tensão entre nós era palpável enquanto eu reunia meu material. 3 anos de sabotagens, roubos e desrespeito culminaram naquele momento. Mas ao contrário das fantasias de vingança que eu nutria em dias sombrios, não senti nenhuma alegria triunfante ou satisfação vingativa. Senti algo muito mais poderoso. Propósito. Não se tratava de vingança, mas de correção. De reconstruir um sistema falho e criar o departamento que sempre deveria ter existido. Um lugar onde o trabalho fosse valorizado acima da política, onde a essência importasse mais que a aparência, onde o talento genuíno pudesse florescer. Se aqueles que me prejudicaram sofressem no processo, seria apenas uma consequência inevitável da justiça sendo feita. Sua reunião individual está marcada para as 16 horas, informei a Petra enquanto caminhava até a porta. Não se atrase. Prezo pela pontualidade. Ao entrar no corredor, 20 pares de olhos desviaram-se, fingindo não observar a porta da sala de reuniões. A próxima fase do meu plano estava prestes a começar, e nenhum deles fazia ideia do que viria. A tarde se desenrolou como movimentos de xadrez cuidadosamente orquestrados. Cada reunião individual revelava uma nova camada da minha estratégia. Comecei com Zoe e os artistas mais discretos,
aqueles ignorados e subestimados por anos. As reuniões foram breves, positivas e focadas em oportunidades, não em queixas. Eu os observei saírem do escritório temporário, mais erguidos, energizados por finalmente serem reconhecidos. Conforme o dia avançava, o clima no departamento mudou. Conversas sussurradas nas salas de descanso silenciavam quando eu passava. Tate andava de um lado para o outro em frente à minha porta durante seu horário agendado, ensaiando desculpas que eu ouvia através das paredes finas. Entre, chamei pontualmente. Ele entrou com uma expressão que nunca havia visto antes. Medo. Sente-se, Tate. Gesticulei para a cadeira à minha frente. Vamos conversar sobre sua nova função na área de análise de dados. Olha, Phoebe VP Marsh, houve um grande mal-entendido, começou ele atropelando palavras. Todas aquelas vezes que eu a interrompi em reuniões, eu só estava empolgado com suas ideias e com aquele rastreador de projetos que você desenvolveu e que eu disse que não funcionaria. Eu estava tentando provocá-lo a se superar ainda mais. Deixei-o devagar por 90 segundos antes de erguer a mão para interrompê-lo. Não estou interessada em reescrever a história, Tate. Quero resultados. Virei meu monitor para que ele pudesse enxergar a tela. Este é o seu novo painel de desempenho. Cada tarefa, cada prazo, cada entrega será monitorada aqui, visível para toda a equipe. Seus olhos se arregalaram. Mas isso é algo que você não deve esperar. Ninguém consegue ter um bom desempenho sob esse tipo de fiscalização constante. Interessante, respondi. Você já afirmou várias vezes que lida com 3 vezes a carga de trabalho de qualquer outra pessoa na equipe. Este sistema apenas verifica essas afirmações com dados. É diferente. Trabalho criativo não pode ser simplesmente mensurado. Como se você não trabalhasse mais na área criativa, lembrei a ele. Você está na área de análise de dados agora, onde tudo é controlado. O rosto dele ficou vermelho como um tomate. Isso é pessoal. Você está me punindo por causa das suas métricas de desempenho. Completei, deslizando uma pasta pela mesa. 3 grandes projetos atrasados nos últimos 6 meses. Reclamações de clientes sobre dados distorcidos. Levar crédito por trabalhos realizados principalmente por outros. Isso não é justo. Todo mundo faz isso aqui. É assim que o jogo funciona. O jogo tem novas regras agora, disse calmamente. Fiquem à vontade para jogá-las ou procurem outra mesa. No final da tarde, o padrão ficou evidente. Cada pessoa que me atormentava descobriu que seu novo papel correspondia exatamente às suas fraquezas documentadas. Nina, que havia menosprezado minha escrita, agora tinha que produzir conteúdo que passaria por 3 níveis de aprovação. Drew, que chamava meus designs de básicos, agora se reportava a Zoe, cujo trabalho ele vinha roubando há meses. Às 15h58, preparei-me para minha última reunião do dia. Petra chegou 2 minutos antes, calma e calculista. O choque inicial havia passado, substituído por algo mais perigoso: a adaptação. Petra sobreviveu anos em ambientes corporativos ajustando-se a cada situação. Tenho refletido sobre seu feedback, começou ela, acomodando-se na cadeira. Você tem razão sobre a necessidade de mais responsabilidade. Estou animada para me concentrar no relacionamento com os clientes e reparar quaisquer parcerias prejudicadas. A mudança de postura dela, tornando-se uma colega prestativa, era impressionante, mas óbvia. Que bom ouvir isso, respondi, mantendo a expressão neutra, principalmente porque a retenção de clientes será sua única métrica de desempenho daqui em diante. O sorriso dela vacilou. Única métrica? Certamente minha experiência em desenvolvimento de estratégias não será relevante para sua nova posição, concluí. Você ficará responsável exclusivamente pela conta da Hudson. Ela empalideceu. Hudson. Mas eles vêm ameaçando sair há meses. São impossíveis de agradar. Sim, são mesmo, concordei. Principalmente porque você atribuiu o fracasso da última campanha deles a erros de execução da equipe técnica, e não a sua estratégia falha. Não foi isso que eu disse. Conversei com o diretor de marketing deles ontem, continuei.
Expliquei a reestruturação e prometi que você supervisionaria pessoalmente todos os aspectos da conta daqui em diante. Eles aceitaram nos dar uma última chance, com você como ponto de contato dedicado. A fachada cuidadosamente construída por Petra desmoronou. Isso é se preparar para o fracasso. Hudson é um caso perdido. Então considere isso uma oportunidade de demonstrar suas habilidades em relacionamento com o cliente, disse, abrindo a pasta dela. Agora, há outro ponto que precisamos discutir. A discrepância nos dados da campanha Brightline. Veja bem, talvez eu tenha arredondado alguns números. Você inflou os resultados em 14% e levou crédito por uma estratégia que não desenvolveu. Corrigi. O que talvez explique por que a equipe de auditoria estará aqui amanhã de manhã. Seus olhos se arregalaram. Equipe de auditoria da sede. Eles vão revisar todos os relatórios de campanha dos últimos 3 anos, comparando os resultados declarados com os dados reais de desempenho. Isso é procedimento padrão do departamento. Ela gaguejou. Todo mundo ajusta os números para contar a história certa. Não mais, disse. A auditoria foi ideia do Carilli. Na verdade, depois que mostrei a ele as discrepâncias nos números, a respiração de Petra acelerou. Isso é uma caça às bruxas. Não, é prestação de contas, corrigi. A equipe de auditoria não responde a mim. Eles são independentes. Simplesmente encontrarão o que encontrarem. E se encontrarem problemas com meus relatórios, dei de ombros. Isso será entre você e o comitê de conformidade. Pela primeira vez, o medo real apareceu em seus olhos. Não se tratava mais apenas de rebaixamentos ou reestruturações. Tratava-se de integridade profissional. Você planejou isso, ela sussurrou. Todo o processo silencioso, as anotações detalhadas, a rotina perfeita de funcionária, tudo estava levando a este momento. Inclinei-me para a frente, encarando-a diretamente. Não, Petra. Você vem criando este momento há 3 anos. Eu apenas o documentei. O peso da constatação caiu sobre ela. Cada atalho, cada ideia roubada, cada número manipulado, retornava como uma onda da qual não conseguia escapar. O que você quer? Perguntou finalmente. Diga-me apenas o que será preciso para que isso desapareça. Nada vai desaparecer, respondi. A auditoria acontece amanhã. Seu novo cargo começa imediatamente. As consequências de suas ações passadas se desenrolarão à medida que acontecerem. Então esta é a sua vingança? Disse ela amargamente. Não é vingança, corrigia. É reparação. Por 3 anos, este departamento recompensou o que estava errado. Autopromoção em detrimento da substância. Política acima do desempenho. Quantidade em vez de valor. Estou apenas restabelecendo o equilíbrio. Encerrei o processo dela. Você ainda tem escolhas, Petra. Pode se demitir hoje. Pode permanecer e tentar ter sucesso em sua nova função. Pode encarar a auditoria e aceitar o que vier. Mas não pode continuar como estava. Nenhum de vocês pode. Ela se levantou lentamente, a compostura despedaçada. Você não vai durar. Eles vão te desmascarar eventualmente. Talvez, reconheci. Mas até lá, os sistemas que estou implementando já estarão firmes. A cultura terá mudado, e a forma como este departamento opera terá se transformado profundamente, comigo ou sem mim. Quando ela chegou à porta, acrescentei. Só mais uma coisa, Petra. Guarde a decoração da festa de despedida que você organizou. Pode precisar dela mais cedo do que imagina. A equipe de auditoria chegou pontualmente às 9 da manhã de quinta-feira. Ao meio-dia, já haviam solicitado acesso a todos os arquivos de campanha dos últimos 3 anos. Na tarde de sexta-feira, Petra, Nena e outros 2 membros seniores da equipe entregaram suas cartas de demissão em vez de encarar as conclusões da auditoria. Tate aguentou 2 semanas na área de análise de dados antes de pedir demissão. Incapaz de desempenhar uma função que exigia resultados verificáveis em vez de carisma, Drew resistiu por mais tempo, mas acabou sendo transferido para outro departamento após não conseguir atender às expectativas claramente documentadas de Zoe. 1 mês após minha festa de despedida,
o departamento de marketing estava praticamente irreconhecível. Novos talentos haviam sido promovidos internamente. Processos colaborativos substituíram disputas de poder competitivas. Os índices de satisfação do cliente já começavam a subir. Numa terça-feira chuvosa, exatamente 6 semanas depois de me tornar vice-presidente, encontrei uma pequena caixa na minha mesa na sede. Dentro dela havia um enfeite de bolo de plástico, uma das principais decorações da minha festa de despedida. Junto com a mensagem, havia um bilhete escrito à mão por Zoe. Encontrei isso enquanto arrumava o depósito. Achei que você gostaria de se lembrar de quão longe chegamos. Sorri e guardei a âncora na gaveta da minha mesa, não como lembrança de humilhação passada, mas como símbolo de transformação, tanto do departamento quanto da minha própria trajetória. Naquela tarde, recebi um e-mail do Carilli solicitando reunião para discutir a notável melhora no desempenho regional de marketing. Os resultados da auditoria foram conclusivos. Anos de relatórios incorretos e atribuição indevida de crédito mascararam sérios problemas estruturais, agora sendo abordados sistematicamente. Enquanto preparava minha apresentação para o Carilli, refleti sobre as últimas 6 semanas. Minha suposta vingança não tinha como objetivo destruir carreiras ou causar sofrimento. O objetivo era criar um departamento onde o sucesso viesse de conquistas reais, e não de manipulação, onde o mérito fosse para quem o merecesse, e a responsabilidade não fosse punição, mas padrão. No fim, a vingança mais satisfatória não foi ver meus algozes caírem. Foi construir algo melhor a partir das ruínas do que haviam criado. E sabendo que só perceberiam tarde demais que eu sempre fui capaz disso. Fizeram uma festa de despedida para mim, sem jamais imaginar que eu estava indo para um lugar onde teriam que me prestar contas. Comemoraram se livrar de mim, sem suspeitar que eu seria a arquiteta do futuro deles. Subestimaram-me a cada passo, e ao fazer isso, me deram a oportunidade perfeita para provar exatamente do que eu era capaz. Não com gritos ou exibicionismo, nem com política ou manipulação, mas com resultados discretos, metódicos e inegáveis, exatamente como sempre trabalhei. Se você já foi subestimado, ignorado ou deixado de lado, espero que esta história lhe lembre que às vezes a melhor resposta não é o confronto imediato. É documentação paciente e planejamento estratégico. Às vezes, a vingança mais gratificante não é o que se faz aos outros, mas o que se constrói para si mesmo. Deixe um comentário abaixo se você já teve experiência no trabalho semelhante à de Phoebe. E inscreva-se para mais histórias de justiça aplicada no momento certo. Porque lembre-se, sucesso é a melhor vingança, mas sucesso com provas concretas é simplesmente imbatível. A história de Phoebe nos mostra que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, manipular colegas ou acumular atenção, mas em construir valor silenciosamente e com precisão. Cada ação estratégica, cada registro documentado, cada decisão planejada se torna uma ferramenta para transformar injustiça em oportunidade. Ao longo do tempo, o mérito comprovado supera a autopromoção e a política corporativa, revelando que quem entende o jogo estrutural e age com paciência, não só muda a própria trajetória, mas também transforma a cultura à sua volta. O sucesso verdadeiro é medido por resultados tangíveis e pela integridade mantida diante da pressão, mostrando que, mesmo em ambientes tóxicos, há espaço para justiça, planejamento e mudança duradoura. Phoebe não apenas expõe falhas. Ela ensina que a paciência e a estratégia silenciosa podem criar impacto profundo e sustentável, muito além do que qualquer confronto imediato poderia alcançar. A lição que podemos tirar é que subestimar, ignorar ou manipular colegas nunca garante sucesso duradouro. Conflitos de poder, autopromoção e atribuição indevida de mérito podem parecer vantajosos a curto prazo, mas estruturas corporativas e auditorias cuidadosas expõem fraquezas e recompensam competência real. Planejamento estratégico, documentação meticulosa e paciência são armas poderosas para quem deseja transformar injustiça em oportunidade. Resultados concretos e comprováveis criam autoridade que ninguém pode contestar. Ser inteligente não significa apenas sobreviver,
mas arquitetar seu caminho de forma que, no momento certo, a justiça se concretize naturalmente. Essa história demonstra que verdadeira liderança se constrói silenciosa, metódica e eficaz, e que o impacto da ação calculada supera qualquer demonstração de força ou carisma momentâneo. Agora me diz, ao testemunhar manipulação e autopromoção recompensadas, você se considera capaz de virar o jogo usando apenas paciência, planejamento e provas concretas? E, se você estivesse no lugar da Phoebe, como teria reagido ao descobrir as fraquezas ocultas de seus colegas e ainda manter sua imagem intacta? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você.